A vida às vezes parece que acontece de forma diferente para algumas pessoas. Tem gente que conta a própria história como se tudo tivesse acontecido por acidente. Por exemplo, alguém diz: Eu nem queria trabalhar com isso, caí sem querer e adorei. Conheci minha alma gêmea comprando uma mão. Eu tava só comendo um hambúrguer no shopping, me viram, me chamaram e hoje eu sou Gisele Bündchen. Parece que o caminho apareceu primeiro e só depois é que elas descobriram o que fazer com aquilo. Enquanto isso, tem gente que está sempre procurando uma direção, como se todo caminho fosse só rua sem saída. E aí eu fiquei me perguntando, a propósito, existe um caminho? Cadê? Será que eu não vou conseguir? Desocupa a mente. Vocês já se perguntaram se vocês estão no caminho certo, se existe mesmo algum e precisam continuar na busca, ou se aceita o caminho que se apresenta, mesmo se não for uma grande maravilha? Eu fiquei pensando nisso, porque eu tava ouvindo umas entrevistas dessas pessoas que ficaram famosas e se tornaram relevantes até ali os anos 90, e percebi que muitas delas tinham algo em comum. Quase todas contam que foi meio sem querer que encontraram um caminho que determinou tudo, como se a vida tivesse acontecido por acaso, por coincidência. Muitas nem escolheram exatamente a profissão. Parece que a profissão que encaixou com elas. E com isso fizeram história, né? Parece que elas tiveram um misto assim de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa e encontrar uma oportunidade, sem nem precisar procurar. Pelo menos é assim que elas contam a própria trajetória. Quase como um fluxo contínuo e tranquilo. Eu acho que para essas pessoas, o deixa acontecer naturalmente realmente acontece. E aí é natural entrar numa de, então era mesmo preciso um caminho inicial, porque muda tudo, né? De repente é só assim? Tem mesmo que cair do céu? Achar em algum lugar além do arco-íris? Vai que é na base do milagre. Mas entre essas pessoas também notei uma outra coisa. Quando uma direção se apresenta, elas seguem quase como num blind date. Sabe assim? Porque elas sabem que tem um local, elas são mini brifadas ali do que pode acontecer, mas depois é só por conta e risco. E elas abraçam a causa. Porque é ali que elas vão descobrindo o que gostam, se desenvolvendo durante o percurso. E dessa forma, o caminho vai desenhando a pessoa, e não o contrário, sabe? Já para outras pessoas, a história é bem diferente. Não tem essa de deixar a vida me levar, a vida leva eu, não sou eu quem me navega é o mar. Não. Para essas pessoas, dizem que não tem caminho nenhum à vista. É só matagal na frente. Só que daí, né, por elas não saberem direito por onde começar, vão empurrando umas folhas, vão achando tudo muito difícil. Não sabe mais se tá indo, se tá voltando ou se tá só andando em círculo. Aí elas começam a achar que desse mato não sai coelho, que não tem como continuar. E aí vem uma vozinha assim que diz: Você tá no matagal porque você tá despreparado. Você precisava de um bom facão? Vai procurar. E aí ela fica obcecada em descobrir. Facão? E onde tá? É mapa do tesouro? Então eu preciso de pistas? E daí uma coisa puxa a outra. E ela entra numa busca infinita. Vai de terapia, cartas no tarô, cursos, especializações, horóscopo. Será que os astros estavam de acordo quando ela nasceu? Será que o buraco é mais em cima? Vai da medicina tradicional para alternativa a cogumelos mágicos. De repente tem pistas no meu intestino irritável, né? Que inclusive nem tem cura. E a única certeza que ela tem é que precisa continuar procurando. De repente precisa abrir 1000 caminhos internos antes de achar o caminho de fora. É caminho a dar com pau. Porque quando finalmente encontra um, às vezes também pensa: talvez não fosse por aqui, hein? Me confundi, galera. Não tem nada a ver comigo. Vou ter que começar outro. E aí tudo começa a soar meio injusto, né? Porque parece que umas pessoas encontraram um caminho sem procurar. E que ele foi ótimo, inclusive. Enquanto outras estão no desespero, procurando caminho sem encontrar. Não parece? Como se na primeira narrativa
a gente tivesse o quê? Os escolhidos. As pessoas que, de repente, são mais amigas do Santíssimo, e com elas tudo sempre flui, num roteiro perfeitinho. E a segunda leva tá perdida no mato sem cachorro. Mas e se não fosse bem por aí? E se, tirando os privilégios, essas oportunidades realmente acima da média, a gente percebesse, não fosse só uma questão de sorte ou azar? Porque pensa comigo, será que a gente não acha que as histórias são simples só depois que elas deram certo? Se a gente só escutar a versão resumida e vencedora, vai acreditar que é quase fácil, que é sempre possível. Parece que, olhando em retrospectiva, um caminho sempre fica mais óbvio depois que foi trilhado, né? Ao mesmo tempo, se contar com detalhes todas as etapas desafiadoras, vai ficar bem mais complicado e complexo. E daí tem outra coisa que eu percebi. Não é só narrativa, é também um jeito de encarar as coisas. Eu acho que tem gente que se desenvolve mais na ação e tem gente que seja do planejamento. Então um vai aprender no movimento. Quando surgir uma oportunidade, ele vai arriscar. Vai tentar ver o que dá e ajustar no caminho. E o outro aprende na busca, aprofunda questões, investiga opções. Então pode até parecer que ela não encontra caminhos, quando na verdade ela está ponderando, está testando, está rejeitando alguns. E se a gente parar para pensar, o que existe mesmo são caminhos onde você consegue se desenvolver, não é? Por exemplo, para mim, que sou do planejamento, se alguém me oferece uma oportunidade, que até parece incrível, mas ela diz que é para começar hoje, agora, isso me causaria um estresse horroroso. Eu diria que hoje não eu não consigo. Eu não me preparei, eu não tenho nem roupa. Mas tem a turma que topa, né? Topa e de repente aquilo muda a vida mesmo. Então talvez um caminho só vire um caminho seu quando você encontra um jeito de existir dentro dele. Sabe, caminho que você consegue lidar com os desafios, que você tem questionamentos que te instigam no percurso e você vê o que você suporta, o que você quer superar? Porque assim, as pessoas mais ativas que se jogam também podem quebrar mais a cara. Não é garantido que só entre em caminho bom. Já os reflexivos podem travar, ficam pensando tanto, considerando, que perdem tempo. Mas cada um parece saber lidar com cada coisa, de acordo com o seu jeitinho de ser. Então, se a gente observar bem, nos dois casos, ninguém começa sabendo onde aquele caminho vai dar. Só sabe reconhecer como caminhar por ele. Um entra sem nada e confia que vai saber improvisar. O outro leva até barraca, caso precise passar a noite. E se cada pessoa encontra um jeito diferente de atravessar a própria história, então o mais importante talvez nunca tenha sido descobrir um caminho perfeito. Porque a gente passa, tanto tempo perguntando qual é o caminho certo, que às vezes nem percebe que já descobriu o jeito de caminhar que combina mais com a gente. E aí eu comecei a chegar numa outra reflexão. Se algumas pessoas descobrem quem são porque encontraram um caminho, e outras encontram um caminho tentando descobrir quem são, então talvez essa seja a forma como cada um encontra o sentido. E eu sinto que isso tem mais a ver com o propósito. Gente, será que o sentido da vida não é exatamente esse? A gente escolher de quais maneiras pode se desenvolver enquanto vive? Se vai se desenvolver no caminho que encontrou ou se é buscando outras direções? Vocês já pensaram que pode ser só isso? Que a gente fica idealizando a ideia de encontrar um propósito, romantizando demais como se fosse algo muito maior que justificasse a nossa existência, quando de repente o propósito seja justamente a conexão que a gente faz com a própria travessia. E aí realmente não importa tanto se o caminho apareceu primeiro ou se ele foi sendo desbravado sem bússola, né? Mas então tá. Pensando em tudo isso, eu acho que a questão não seja descobrir um caminho ou se perder muitas vezes em vários outros. O problema talvez seja acreditar que um caminho realmente poderia vir pronto. Porque o que tá pronto, tá acabado. Olha que louco. Desocupa a mente.
Esse podcast é um projeto independente e você vai ajudar demais se você puder seguir o canal e dar umas estrelinhas, para eu continuar trazendo mais reflexões e a gente fortalecer a nossa base. Um beijo!